Desenvolvido no... 6 em São José dos Campos e há quase 1.000 desabrigados em todo o estado. Na capital, as zonas mais atingidas foram Oeste e Sul. Hoje ainda havia vários locais alagados. O dia amanheceu e do alto dava para ver que a cidade ainda precisava de tempo para se recuperar. O Campo de Marte ainda estava alagado e muitos aviões não puderam decolar. O congestionamento da Marginal Tietê passou de 5 quilômetros. Os carros ficaram horas esperando a água baixar. No terminal rodoviário Tietê, os ônibus não conseguiam chegar ou sair. A CET interditou várias ruas. Na Barra Funda, perto do centro, apenas os caminhões passavam. O trânsito da Marginal Pinheiros foi desviado pela ponte do Morumbi, provocando outro grande congestionamento, que só melhorou no começo da tarde. Mauá foi um dos municípios mais atingidos. Uma pessoa morreu soterrada. E se voltar a chover, casas como estas, que ficam nas encostas dos morros, podem desabar a qualquer momento. Neste depósito de gás, a chuva arrastou os botijões. A cidade de Franco da Rocha também foi castigada pela chuva. Estas imagens do cinegrafista amador mostram como ficaram a estação ferroviária e a Praça Caieiras. Durante a madrugada, a água chegou a 1,5 m de altura. Os moradores e comerciantes passaram o dia tirando a lama das ruas. Você já pensou em ficar 10 horas dentro do carro preso na enchente? Muitos paulistanos viveram essa situação de ontem para hoje. Uma longa madrugada de espera na Marginal Tietê. A noite chegou e a Marginal do Rio Tietê estava cheia de carros e de água. Por toda a cidade, a madrugada tinha um único cenário. Ruas alagadas, lama, gente desolada. Um sofá boiava numa rua do Ipiranga. Um motorista de ônibus dormia depois de 4 horas sem sair do lugar. Na região da Avenida Rubem Berta, na Zona Sul, os carros arrastados pela água bateram uns nos outros, nas árvores, nos muros. Nesta empresa, na Vila Guilherme, os funcionários que não podiam ir embora adiantavam o trabalho do dia seguinte. O tempo passava e na Marginal Tietê ninguém andava. A que horas o senhor saiu do serviço? 18 horas. Até agora no trânsito? São 4h20 da manhã. É complicado, viu? Tô louco para chegar em casa para dormir. Caminhões que arriscaram enfrentar a água acabaram ficando no meio do caminho. Esta mulher, que vinha com a família do Rio Grande do Norte, era o retrato da agonia. No ônibus cheio, dezenas de trabalhadores ainda não tinham chegado em casa e já eram 5 horas da manhã. Hoje não vou voltar mais. Vou entrar às 7 da manhã. Vai faltar? É lógico. Depois de encarar a enchente, é hora de enfrentar os prejuízos. Toneladas de frutas perdidas na CEAGESP, carros e casas submersos. Alguns moradores só conseguiram salvar a própria vida. A chuva fez um estrago na CEAGESP, na Vila Leopoldina. 1 tonelada de frutas, a maior parte melancia, foi para o lixo. R$800 mil de prejuízo. A Zona Oeste foi uma das mais castigadas pela enchente. Na região do Butantã, a água cobriu as casas até o telhado. Avenidas ficaram alagadas e carros submersos. 300 veículos que estavam no shopping Butantã foram retirados às pressas. Neste prédio, os moradores não tiveram a mesma sorte. A água invadiu a garagem com tudo. Eu tirei uma faixa de uns 20 automóveis aqui de dentro. E esses que ficaram? Esses aqui não tinha ninguém nos apartamentos, tava, pessoal, alguns estavam viajando, outros estavam trabalhando, não deu nem para chegar aqui. Um carro-pipa passou o dia retirando a água. Na favela do Jardim Periperi, os moradores não conseguiram salvar nada. O mantimento foi tudo pro mato, o lixeiro levou tudo agora. Não tem mais comida em casa? Nada. Sofá, essas coisas que não dá para levantar muito. Foi tudo embora. Foi tudo embora. Neste escritório, os funcionários chegaram cedo para limpar a sujeira e ainda lembravam o sufoco que passaram ontem. A gente estava trabalhando, encheu de água aqui, de repente subiu a água, a gente ficou ilhado, a gente teve que subir até a laje ali, ó. Daí os bombeiros chegaram depois de umas 2 horas e recolheram a gente pelo lado. No Cambuci, região central da cidade, a água destruiu 15 toneladas de roupas doadas para uma entidade que cuida de crianças carentes. O material seria leiloado e agora o sonho de comprar 2 casas para construir uma escola acabou. A subestação Morumbi da Eletropaulo foi atingida pela enchente e está operando com sobrecarga. A empresa pede aos consumidores da região que reduzam o uso de ferro elétrico, secadoras, micro-ondas e máquinas de lavar. O aviso vale até a meia-noite de hoje para moradores do Morumbi, Vila Suzana, Cidade Monções, Paraisópolis, Brooklyn e Vila Funchal.
A coleta de lixo foi prejudicada hoje em várias ruas da Vila Mariana, Ipiranga, Jabaquara, Planalto Paulista e outros bairros atingidos pela enchente. Segundo a Prefeitura, o serviço será normalizado até amanhã. Ainda pode chover essa noite na capital. A previsão para amanhã é de melhora no tempo, porque a frente fria que está no oceano, próxima à região sudeste, começa a se afastar. E o sol deve aparecer meio tímido na faixa escura, onde estão a capital e o litoral. Na área listrada, o céu fica mais aberto e há previsão de pancadas de chuva à tarde em todas as regiões. A temperatura chega a 32 graus no oeste e no litoral, 30 no norte e no centro do estado e 27 graus na Grande São Paulo. Uma chuva forte caiu agora há pouco na região de Sorocaba e está se encaminhando para a Grande São Paulo. Veja na tela do radar do DAE. A chuva na zona de Sorocaba foi forte, mas perdeu intensidade quando avançou para a capital. Essas nuvens devem chegar à área metropolitana daqui a pouco, pela região oeste. Segundo a meteorologia, a chuva não deverá ser tão forte como a de ontem. Veja, jogaram na avenida os móveis e restos de barracos destruídos pela chuva. 400 famílias vivem na favela. Algumas pessoas se sentaram no meio da pista. Eu perdi freezer, perdi geladeira, perdi cama, e beliche dos meus filhos e roupa, cobertor, não ficou nada. Desde ontem eu não dormi tentando tirar água, mas não tinha condições. A polícia teve que intervir para que os tratores liberassem a Avenida Berrini. A situação só se acalmou quando a administração regional se comprometeu a levar alimentos para os desabrigados. Segundo a prefeitura, a enchente na favela foi provocada pelo fechamento irregular de uma galeria numa obra feita por um shopping center. Os sócios do São Paulo Futebol Clube ficarão 10 dias sem utilizar a parte social do Morumbi. A chuva derrubou parte do muro que cerca as quadras de tênis. A boate e as piscinas do São Paulo foram inundadas. A primeira chuva forte do ano mostrou que a Grande São Paulo ainda não está preparada para enfrentar as tempestades de verão. O ponto crítico é o transbordamento dos rios. O temporal causou alagamentos e prejuízos em quase todas as regiões de São Paulo. Lugares que antes não alagavam, desta vez ficaram debaixo d'água. Outros pontos críticos ficaram secos, como a Avenida Pacaembu, onde foi construído o piscinão. A capacidade é de 75 milhões de litros de água. Ontem, o piscinão acumulou 45 milhões. Eu diria que as obras que nós fizemos deram certo. Nós já fizemos um certo número de obras grandes, outras têm que ser feitas e têm que continuar feitas. Os córregos provocaram a maioria das enchentes. Atualmente, estão sendo canalizados 13. Entre eles, o Pirajussara, Água Espraiada, Uberaba, Uberabinha, Jaguaré, Aricanduva e juntas provisórias. Mas só a canalização de córregos não resolve o problema das enchentes. Durante a chamada estação das chuvas, que vai de novembro a fevereiro, 25% da cidade de São Paulo sofre com as inundações. E assim é há anos. O rio Tietê, que corta a cidade, recebe as águas de vários afluentes e não consegue dar vazão. Segundo os especialistas, só canalizando os córregos e rebaixando a calha do rio é que será possível solucionar o problema das enchentes. O governo do estado já tem a verba para começar a primeira fase da obra, que está em processo de licitação. Não é uma obra fácil, é uma obra até que a tecnologia ainda está em discussão. Qual tipo de tecnologia que você vai adotar? Em Catanduva, a chuva derrubou 2 pontes e destruiu 2.000 metros de galerias pluviais. Em Capivari, 35 famílias ficaram desabrigadas e em Piracicaba, 30 pessoas tiveram que sair de casa durante a madrugada. Uma galeria não suportou a quantidade de água e sujeira e inundou várias casas na periferia da cidade. As famílias perderam alimentos, móveis e roupas. Uma parede caiu sobre esta casa. No abrigo, o dono ainda tentava consolar a mulher. Colchão, coberta, tá tudo perdido praticamente, porque caiu tudo, aquele paredão em cima, não tem como tirar. Se tirar, tá tudo estragado também. Em São Sebastião, o litoral norte, a Defesa Civil vigia dia e noite 21 áreas de risco e já retirou algumas famílias. No Morro da Olaria, a terra começou a deslizar e vários moradores preferiram desmontar as casas antes de perder tudo. Foram enterradas hoje em São José dos Campos 6 pessoas que morreram para comprar geladeira e máquina de lavar. A alegria do Natal deu lugar ao pesadelo do Ano Novo.
A primeira coisa que eu fui foi pensar na minha filha. As outras coisas, perdi tudo, né? Vamos começar tudo de novo. Na parede a marca onde a água chegou. A família Barreto veio há um ano da Paraíba para conquistar uma vida melhor. A enchente acabou com um sonho. Vem uma desgraça dessa, acaba com tudo. O que é que nós temos, né? Pedir somente a vida, mais nada. Na rua, paz, enxadas, exércitos de garis, pés na lama. E um outro tipo de drama. Vanderlei, 15 anos. O barraco onde morava com a mãe desabou. O lixo de uns, para ele ainda representa uma pequena esperança. Uma bolsa, uma antena assim. Esse feijão aqui, ó. E um pouco de macarrão. E é isso que você vai comer? A minha mãe lava bem lavado. Com água quente. Bem quente, assim. Aí fica tudo bom. A maior cidade do país não tem defesas contra a cheia de seus principais rios. Em São Paulo, falta espaço para a água da chuva. Foram mais de 70 quilômetros de engarrafamento em toda a cidade. Quem decidiu enfrentar a enxurrada a pé tinha que vencer a correnteza. A força da água arrastou carros e matou 7 pessoas na Grande São Paulo. Centenas de paulistanos não conseguiram chegar em casa. Era madrugada e eles ainda estavam na frente do local de trabalho. Esperando ver se libera um carro para levar nós, mas onde nós moramos está sem condições. 4 da manhã, o trânsito na marginal do Rio Tietê ainda estava parado. Muita gente ficou quase 10 horas presa no engarrafamento. São 4h20 da manhã. Tô louco para chegar em casa para dormir. Nem ônibus, nem caminhões atravessavam as pistas alagadas. O cansaço venceu. Motoristas e passageiros deste ônibus dormiram. Veja agora por que acontecem as enchentes. Quando a enxurrada encontra os 2 maiores rios que cortam a cidade, o Tietê e o Pinheiros, não consegue espaço para vazão. Os rios transbordam. Para melhorar as condições de escoamento, existe um projeto de aprofundamento do leito do rio Tietê. A capacidade de vazão seria dobrada. Mas até agora, as obras não saíram do papel. Há também o desmatamento e o crescimento desordenado da cidade. Faltam áreas verdes que ajudariam a absorver a água da chuva. A chuva atingiu também cidades da região de Campinas e Vale do Paraíba. Em São José dos Campos, um barranco deslizou sobre uma casa onde estavam 11 pessoas. O primeiro presente que o homem branco oferece ao índio? Um espelho. Só que as imagens destes espelhos da história refletem mais a cabeça europeia do que a realidade brasileira de 3 séculos atrás. Caçador de saiote grego, cacto que dá jaca, índio que parece figura de Michelangelo. Os brasileiros às vezes se incomodam de ver e falam assim, esse não é índio, né? Assim como tem o Bang Bang da Marcha pro Oeste dos Americanos. São ficções, não é? Mas são ficções que constroem a memória. Também a gente reinventa a memória. Artistas europeus que nunca foram ao Brasil pintaram paisagens baseados nos mapas portugueses. Os ingleses olharam as plantas com precisão científica. Os holandeses vislumbraram a conquista. Os franceses viram a riqueza da natureza. E todos usaram o novo mundo como tela para projetar as próprias fantasias. Estas imagens do passado têm muito a dizer sobre o nosso futuro, diz o crítico de arte inglês Robin Dutt. Temos muito a aprender com essas testemunhas silenciosas. A exposição O Brasil através de Olhos Europeus é promovida pela Embaixada Brasileira em Londres e patrocinada por empresas britânicas e brasileiras. A abertura da exposição é amanhã. A seguir, preso o ladrão que só roubava carro importado. Do engenheiro Israel Pinheiro. Em 1922, com apenas 26 anos, assumiu a presidência da Câmara Municipal de Caeté, cidade onde nasceu a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Apoiou a Revolução de 30,
3 anos depois da vitória do movimento, foi nomeado secretário de Agricultura, Indústria e Comércio de Minas Gerais pelo interventor do Estado, Benedito Valadares. Nessa época, fundou Contagem, a primeira cidade industrial do país. Na década de 40, foi o deputado federal mais votado de Minas e, em 54, se reelegeu. Deixou o cargo para construir Brasília. Com o presidente Juscelino Kubitschek, ele visitou o lugar onde surgiria a nova capital. Acompanhou cada passo do projeto e acionou as máquinas que iniciaram a construção do Congresso Nacional. O Palácio do Catetinho foi a primeira construção de Brasília. Era a residência provisória do presidente Juscelino Kubitschek. E para cá se mudou também o engenheiro Israel Pinheiro. Ele veio comandar milhares de trabalhadores que ajudaram a erguer a nova capital. 5 horas ele já descia aqui do Catetinho na escada, eu dormia aqui na cozinha. Ele já queria o café pronto. Já para sair 6 horas ele já estava lá no serviço, lá, com os candangos. O engenheiro Israel Pinheiro foi o primeiro prefeito de Brasília. Em 66, voltou a Minas para assumir o governo do estado. Abandonou a política em 71 e morreu 2 anos depois. Hoje, ele completaria 100 anos e foi homenageado com uma missa na Catedral de Brasília, assistida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a mulher dele, Dona Ruth, políticos e amigos. Na oferenda, a lembrança da construção da cidade. Memória de um tempo marcado pelo trabalho de Israel Pinheiro. O Brasil deve muito a ele, um homem que ajudou muito aqui em Brasília, foi um símbolo junto com o Juscelino. Um dos sonhos dele foi coroado hoje, com essa missa e com Brasília tão bonita como está atualmente. O engenheiro Israel Pinheiro vai... Levantamento em todos os templos que funcionam em regiões de fronteira. O delegado da Polícia Federal, Matheus Casado, informou aos procuradores que já está trabalhando com a colaboração da Interpol na Colômbia e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ministério Público pediu hoje a quebra do sigilo fiscal de todas as empresas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus. Os procuradores querem detalhes sobre os negócios fechados por mais de 60 empresas nos últimos 5 anos. A devassa começa por 14 emissoras de televisão, 40 de rádio, 2 jornais, uma gravadora e empresas de turismo e câmbio. Os procuradores também querem informações do Banco Central sobre o Banco de Crédito Metropolitano, instituição apontada por testemunhas como a centralizadora das operações financeiras da igreja. As contas dos pastores da Igreja Universal, no estado do Rio, também estão sob investigação da Receita Federal. Queremos saber da regularidade fiscal dessas empresas, dessas pessoas, desses contribuintes, e amanhã vamos pedir a quebra do sigilo bancário dessas mesmas pessoas. Registros do Sistema de Tráfego Internacional de Aviões confirmam a viagem de pastores da Igreja Universal para a Colômbia. A Interpol está investigando o motivo da viagem. O jornal O Estado de São Paulo publicou cópias dos registros do Sistema de Tráfego Internacional que comprovam a viagem de 4 pastores da Igreja Universal do Reino de Deus à Colômbia. Eles foram em avião fretado em dezembro de 89. O jornal também publicou as fichas de hospedagem dos pastores e suas mulheres no hotel em Bogotá. O voo partiu do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro e, na volta, o avião parou em Manaus para reabastecer. A Interpol informou à Polícia Federal que a seita pode estar envolvida com a lavagem de dinheiro do narcotráfico na Colômbia. Isso explicaria o rápido crescimento do patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus. A origem desse patrimônio também está sendo investigada pela Receita Federal. O pastor dissidente da Igreja Universal, Carlos Magno, disse que a viagem à Colômbia foi para trazer dinheiro do narcotráfico e usado para a compra da TV Record pela Igreja Universal. Em entrevista gravada no dia 20 de dezembro, o pastor afirma que o tesoureiro da campanha eleitoral do ex-presidente Fernando Collor, PC Farias, negociou a transação diretamente com o empresário Silvio Santos. Havia um contrato feito originalmente e neste contrato o grupo vendedor, o grupo Silvio Santos e os Machado de Carvalho, colocaram uma cláusula onde a igreja teria que em 90 dias apresentar uma carta de fiança no valor de 45 milhões de dólares de um banco de primeira linha para que o negócio fosse concretizado. E não apresentando esta carta de fiança, o negócio estaria desfeito. Então, tivemos uma reunião com o Silvio Santos e nessa reunião o Silvio disse, olha, vocês não cumpriram a cláusula, a igreja já tinha dado 15 milhões de dólares, então está desfeito o negócio, nós já gastamos o dinheiro e quando aparecer um comprador um dia a gente devolve.
O senhor estava nessa reunião? Estava nesta reunião. A reunião foi feita lá no edifício sede do Baú da Felicidade, né? Então, foi aí que o bispo tomou a decisão de pedir ajuda ao presidente Collor. Nós fomos a Brasília, o presidente já estava eleito, não tinha sido ainda diplomado, mas já era presidente eleito. E chegamos em Brasília, numa sexta-feira, por volta de 10 horas da noite, na casa da Dinda. O presidente Collor veio, nos atendeu, o bispo pediu para que eles nos atendessem em particular. Havia muitas pessoas que foram parabenizá-los, prefeitos, governadores, muitos políticos. Nós fomos para a sala principal da casa da Dinda e ali o bispo relatou a ele a história toda que estava acontecendo, né? E o presidente agradeceu o apoio que a igreja deu a ele nas suas eleições e ficou preocupado e pensando como solucionar o problema, como é que ele podia encontrar uma solução. Pensou em alguns amigos dele que eram banqueiros, mas depois não vai ser possível com eles. E aí de repente o bispo chamou a dona Rosane, a esposa dele, que estava lá com a Cláudia Raia, e disse: Rosane, chama o Paulo César para mim. E aí veio o Paulo César Farias, né, que na época não era tão famoso como hoje, né? E o Paulo César veio, inclusive, de vestido simples, de sandália e tal. E o presidente Collor disse: olha, Paulo César, aqui é o Bispo Macedo, pastor Carlos, são da Igreja Universal, eles me apoiaram e eles estão com dificuldade com a compra da Record. Eu queria que você interferisse e resolvesse o problema. E aí o Paulo César perguntou: agora? Ele disse: não, essa hora não, já são 11 horas da noite, você pode ver isso segunda-feira. Bem, nós tínhamos uma reunião na segunda-feira com os grupos, os vendedores. Saímos dali um tanto quanto desiludidos, porque imaginava que o próprio presidente arranjasse uma solução e não sabíamos quem era aquela pessoa. O PC. O PC, né? Aí eu digo: esse cara vai resolver nada, o que é que ele vai ajudar? Quando chegamos na segunda-feira na reunião com o grupo Silvio Santos e o grupo Machado de Carvalho, então o Machado de Carvalho disse: Silvio, você já sabe do telefonema de Brasília? Ele disse: não. O Guilherme Stoliar recebeu um telefonema do Paulo César. O Silvio é sócio na Record. Então, quer dizer... Não, o Collor? O Collor é sócio na Record, ele é sócio do bispo. Ele está em sociedade, o que não era verdade, né? Então, foi a maneira que o Collor achou de ajudar, dizendo para o Silvio: olha, eu sou sócio da compra. Então, se comportem direito com ele. E a partir dali, aí tudo se resolveu, já não foi mais rompido o contrato, vamos negociar. E tudo saiu no prazo, no dia e no momento que o bispo Macedo disse. E o senhor estava nessa reunião? Estava nessa reunião, estava presente. O ex-proprietário da Rede Record, Paulo Machado de Carvalho Filho, e o diretor do Sistema Brasileiro de Televisão, Guilherme Stoliar, confirmaram que houve problemas na negociação com a Igreja Universal, mas negaram a participação de PC Farias na transação. A Igreja Universal do Reino de Deus não recolhe o INSS de seus empregados. Segundo o Ministério da Previdência, só em Pernambuco a Igreja Universal deve R$ 265 mil em contribuições não recolhidas de seus funcionários. Já foi pedido à Procuradoria-Geral da República a cobrança judicial do débito. A Previdência ainda vai investigar as contas da Igreja Universal no Rio e em São Paulo. Uma explicação. No começo do mês passado, a TV Globo foi procurada em Recife por Carlos Magno de Miranda, pastor dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele declarava estar de posse de fitas de vídeo com imagens que, na sua opinião, eram de grande interesse jornalístico. Depois de descrever essas imagens, anunciou que pretendia entregar cópias das fitas à TV Globo e à revista Isto É. Em troca, exigia apenas a divulgação das fitas. E dias depois, ele fez a entrega ao mesmo tempo à emissora e à revista. Tal como o pastor tinha dito, o conteúdo das fitas era de grande importância jornalística. Imagens e palavras chocantes e até escandalosas revelavam com clareza indiscutível a verdade sobre práticas de dirigentes da Igreja Universal do Reino de Deus. A TV Globo divulgou essas imagens sem a elas acrescentar qualquer comentário, e nem precisaria. As imagens falavam por si mesmas. Como era de se esperar, autoridades federais logo em seguida passaram a se manifestar em face dos indícios de crimes cometidos contra a boa-fé das pessoas humildes e também contra o Tesouro Nacional. Crimes de sonegação e outros lesivos ao interesse público. A TV Globo vem cumprindo desde então o dever de manter o público brasileiro informado sobre o desdobramento dessa questão, tendo a lamentar apenas
que numa das reportagens se tenha equivocado sobre o valor de uma cédula, erro que cuidou de corrigir em seguida. E quando repete imagens, é por entender necessário estabelecer a relação existente entre a informação nova e a sua causa. Algumas empresas, talvez por terem interesses estranhamente prejudicados pela divulgação daquelas imagens comprometedoras, tentam atenuar a gravidade delas, atribuindo a divulgação dos fatos, por sinal nunca desmentidos, a uma guerra de emissoras. A TV Globo não move guerra contra ninguém e nem cobrou nessa questão providências contra ninguém. Só mostrou fatos, na sua determinação que nada vai abalar de informar ao povo brasileiro com objetividade, isenção e serenidade sobre acontecimentos relevantes e cuidadosamente apurados. Boa noite. Boa noite.